Irmãos, eu vou continuar aqui em Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 31, diz assim: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes o Messias: Em verdade vos digo que publicanos e prostitutas vos precedem no reino do Pai. Irmãos, aqui o Messias está falando com os líderes religiosos, com os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes levitas, os mestres e doutores da lei. Irmãos, olha só o que ele fala: que os pecadores lá, os publicanos e as prostitutas entram no reino dos céus na frente de vocês. Irmãos, por que isso? Porque, irmãos, é mais fácil um pecador, de repente um usuário de drogas, um cachaceiro, uma prostituta, é mais fácil essas pessoas, irmãos, se arrependerem e entrarem no reino dos céus do que os religiosos, principalmente os líderes religiosos, os cães, os bodes, padres, pastor, bispo, os que se dizem apóstolos, mas não são mentirosos, esses que se dizem profetas, cardeais, papa, irmãos, e muitos outros líderes religiosos, pai de santo, todos esses, irmãos, o Messias fala que é mais fácil o pecador, aquele que é dado como ninguém aqui nessa terra, por exemplo, usuários de drogas, cachaceiros, prostitutas, é mais fácil eles se arrependerem e receber o reino dos céus e receber a vida eterna do que os líderes religiosos e religiosos herdarem o reino dos céus, porque é muito difícil eles se arrependerem, irmãos. Aqueles que estão lá, que já têm uma riqueza conquistada na denominação, na religião, é muito difícil eles renunciar àquilo, irmãos, se arrepender. Irmãos, vou dar continuidade aqui em Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao 30. Assim o Messias fala: Então disse o Messias a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Pai. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente pasmados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? O Messias, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para o Pai tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O Messias lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim, receberá muitas vezes mais
e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Irmãos, aqui, muito interessante essa passagem que o Messias fala, que é dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque o rico, ele já está regozijando-se aqui nessa terra com os melhores casas, os melhores carros, o luxo, a luxúria, tudo do bom e do melhor aqui nessa terra, irmãos. Já o pobre sofredor aqui, muitos daí que por aí passam fome, que às vezes não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem onde morar. E aqueles ricos que têm tudo aquilo não reparte com aquele necessitado que realmente precisa. Então, irmãos, dificilmente, você já fala aqui, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Depois ele segue falando, irmãos, que os apóstolos, quando estiver lá no reino dos céus, eles vão se assentar em 12 tronos para poder julgar as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, por que eles vão julgar as 12 tribos de Israel? Porque dos profetas de Israel saiu a contaminação sobre toda a terra, irmãos. Então, o Messias deixou bem claro que aquelas 12 tribos, mais a tribo lá, Moisés e sua família, 13 tribos de Israel, serão julgadas pelos 12 apóstolos, porque eles mataram os santos profetas, irmãos. Eles mataram o Messias. Eles mataram os 12 apóstolos. Mataram, nem os 12 apóstolos não, mas quase todos os apóstolos eles apedrejaram e mataram. João, que eu saiba, ficou vivo e ainda escreveu o Apocalipse. Nosso Pai teve misericórdia e ainda ficou vivo. Mas os restantes apedrejaram, os discípulos apedrejaram, mataram, irmãos. E semelhantemente vão fazer com as 2 testemunhas. Aí vai ali completa a ira do nosso Pai. Então, irmãos, eles serão julgados. Não só todas as 12 tribos, são 13, né? São 13 tribos. Hoje aí, se você já ouviu falar das 13 famílias mais ricas do mundo, os Illuminati, né? Que é as 13 famílias, as 13 tribos. Mesma coisa, mesmo grupo de pessoas, a mesma linhagem. Então, irmãos, eles derramaram o sangue de muitos inocentes. Então, tudo isso será requerido das mãos deles. Todos aqueles que estão enxertados nesse grupo, irmãos, ou seja, infelizmente, as denominações protestantes gospel aí ensinam as pessoas a dizer que o pai delas é Abraão, que a gente tem que ser guerreiro que nem Davi, que a gente tem que ter a riqueza de Salomão, prosperidade de Salomão. Misturam os profetas hebreus com os feitos do Messias e dos apóstolos e se tornam pessoas mornas, da qual nosso Pai vomita. Ou seja, irmãos, as religiões, a maior parte das religiões estão enxertadas nesse grupo das tribos de Israel para serem julgadas. Ou seja, não só do judaísmo, mas o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, estão todas, e outras, né, estão todas enxertadas nas tribos de Israel. Todas aquelas pessoas que estiverem também enxertadas nesses grupos também serão julgadas, irmãos.
pelo sangue dos justos, pelas injustiças que há e que houveram aqui nessa terra. Então a gente não tem que misturar, irmãos. A gente tem sim que denunciar essas 12 tribos, as 13 tribos contando com a de Moisés. A gente tem que denunciar essas quadrilhas. A gente tem que denunciar os profetas que vieram de Israel, da qual todo o mal sobre essa terra vieram desses profetas de Israel. E hoje, como tem um monte de profetas, um monte de anti-messias por aí espalhado aí nessa terra, a gente tem que reprovar as obras deles, irmãos, porque eles são mentirosos e estão levando muita gente à perdição. Estão levando muita gente a entrar nesse julgamento com as tribos de Israel. Irmãos, vou continuar aqui, fazer a última passagem aqui em Lucas, no capítulo 18, do versículo 11 ao 14. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Pai, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, aqui o nosso Messias é bem claro que essas pessoas que jejuam, que dão dízimo, que dão oferta, que dão sacrifício, fazem campanhas religiosas, esses não serão justificados. Mas aquele pecador que nem sequer, irmãos, ousa a levantar os olhos ao céu, pede a misericórdia do nosso Pai, assumindo, declarando que é pecador e se arrependendo. Irmãos, então aqui é muito sério isso, porque tem um monte de pessoas aí dando dízimo de tudo, jejuando um monte de vezes por semana, fazendo um monte de campanhas, dando oferta, fazendo sacrifícios e não sendo justificadas, irmãos. Ou seja, aquele que se humilha ao nosso Pai, ao nosso Messias, e assume os pecados, os erros, e se arrepende, esse é justificado. Irmãos, essa mensagem que eu vim trazer a vocês, deixa aí algum comentário, se tiver alguma dúvida, se quiser também completar esse assunto, e peço, dê uma curtida aí, se quiserem também podem compartilhar em redes sociais, e se inscrevam, aqueles que não estão inscritos, se inscrevam aí no canal para que mais pessoas possam ter visualizações desse assunto. E é isso, irmãos.